Olá, amados. Hoje nós vamos conversar aqui de um assunto assim que vamos fechar assim esse feriado de carnaval assim com muita dignidade, com muita chave de ouro, né? Que vamos conversar aqui sobre tudo tem o seu preço, né? Então, vou começar aqui contando uma história de seres sábios do passado, que até hoje são chamados de gurus, porque tem muita sabedoria e são seres que já entenderam que a felicidade não está fora, não vem de fora, né? E se você não tá descobrindo ela dentro de você, não vai ser em ninguém fora de você que você vai encontrar. Mesmo porque tudo é passageiro, né? Mesmo assim, aquele fogo, aquela paixão de um relacionamento, seja de dois adolescentes, sejam de pessoas já maduras ou mais idosas, tudo no início ele tem um sabor, né? Mas ele é um sabor assim passageiro. Tem pessoas que são mais sábias, né? Elas com apenas um casamento ou digamos assim um relacionamento, ela vai compreender, né? Que a felicidade não está fora, ela está dentro. Tem pessoas que vão precisar passar por um, dois, três, quatro, cinco. Ela acha assim: eu ainda não sou feliz porque não encontrei a pessoa certa. Então, às vezes, ela pode passar a vida inteira tentando descobrir isso, que não é a questão de encontrar a pessoa certa, né? É a questão de você cair em si, que tudo que você busca fora, mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar, né? Então, tem aqueles desavisados da vida, que são ainda muitos imaturos, que querem ficar assim, moldando, né, o seu companheiro, ou moldando a sua companheira, né? É, se pudesse, amarrava até no pé da mesa. Mas quanto mais uma pessoa tenta dominar a outra, mais ela atrai a frustração, né? E os desarranjos na própria vida, né? Quem fica muito preocupada aí com o relacionamento geralmente nem cresce financeiramente, ou vamos dizer assim, financeiramente, profissionalmente na vida. Ah, Maristela, você está enganada, né? Tem várias pessoas que eu conheço que são imaturas e cresceram, mas elas descem, né? Não conseguem segurar o próprio casamento, são infelizes dentro do casamento, é, se consegue subir um pouquinho, daqui a pouco desce, né? Seja financeiramente, profissionalmente, né? Porque são pessoas que estão assim iludidas que a felicidade está fora, né? Na dominação. Nós vemos muito isso ali na Turquia, né? De uma forma assim muito triste, nós vemos isso lá na Turquia e, e nessa fronteira aí entre a Síria e a Turquia, né? Que acabamos de ver esses dias atrás aí o terremoto que houve, foi avastador, né? E, e por que isso acontece, né? Nós vemos ali naquela novela Os Dez Mandamentos, que já falei aqui, que foi para o cinema, que teve muita audiência, e ela não para de reprisar, porque pessoas que já viram querem ver de novo, de novo, de novo, porque já disse assim, o homem vai modificando algumas coisas, mas o conteúdo está ali, e é real, né? Então, mesmo ali, quando
algum o próprio parente de Moisés começa a se enciumar com o poder dele, se enciumar com a família dele, se enciumar com tudo que ele faz, com o poder dele, ele esquece que jamais Moisés ia conseguir é, abrir o mar para ter passagem para os hebreus, ou pragas, né? A pessoa parece que esquece que isso não é uma questão humana, que um poder muito forte está atrás daquela pessoa, né? Mas ele fica naquela competição, querendo estar no lugar daquela pessoa, mas Deus não vai escolher pessoas que não têm um coração puro, né? Coração puro é que se deixa ser guiado por um poder maior que está no universo, né? Que alguns chamam de Deus, poder maior, luz, né? Ou qualquer outro nome que você queira chamar, né? Então, quando ele fica rebelando e Moisés fala, não dá mais, não sei o que fazer, né? Sempre pedindo, levantando os braços ao céu e pedindo ajuda. Então, Deus fala, hoje eu termino isso, né? Fique longe de toda essa rebelião, porque a terra os vai engolir, né? E foi o que aconteceu, né? Quando ele fala, não ouça Moisés, vem atrás de mim, e todo mundo que vai atrás dele, a terra vai se abrindo e vai engolindo todas aquelas pessoas que não são gratas, né? Que eram escravas até ontem, não tinham o que comer, apanhavam para trabalhar, agora estão lá livre, tendo o que comer, tendo paz, mas não consegue enxergar o bem, né? Então, são essas pessoas que são sempre engolidas pela vida de alguma forma, através de uma doença, uma perda financeira, uma perda profissional, uma perda de relacionamento, são sempre essas pessoas que sempre vão sofrer mais, né? Então, por que mesmo, Maristela, acontece o terremoto, aconteceu o terremoto lá entre a Turquia e a Síria, né? Essa fronteira aí, né? Qual é o perfil, né? Da nação, dessas nações, né? Autoritarismo, né? Sempre guerra, né? Eles querem resolver tudo pela guerra, pelo autoritarismo, pelo machismo, né? Pelo machismo, né? Eles andam livre, pode sorrir, pode fazer o que quiser, né? Parece não, eles têm um narcisismo, eles querem aparecer, né? Mas a mulher não pode aparecer, a mulher tem que pôr aquela turca ali e aquela roupa horrorosa, aquela burca, né? Turca não, aquela burca e mesmo com muito calor, elas têm que suportar isso, né? E elas só podem se despedir, olha lá, para o companheiro dentro de casa, né? Qualquer deslize, elas são espancadas, né? Dentro de casa pelo companheiro ou mesmo em público, né? Elas não têm muita saída. Então, nesses países, você pode ver que está sempre em guerra, não é agora, sempre estão em guerra. E quando não é a guerra, então a natureza se incumbe, né, de fazer a parte dela, né? E todos os seres mais sábios, que meditam mais, sabem que esse ano vai realmente acontecer muitas mudanças no planeta e já estão acontecendo. Você vê aí o litoral norte, né, que desbarrancou de tal forma que não se vê mais a pista, né? A enchente fazendo muitas pessoas perderem bens materiais, né, com algumas mortes aí no meio, mas é a natureza, é o céu mostrando, né? Vamos ou não vamos amadurecer, né? Entender que nós criamos isso com os pensamentos, né? Nós que criamos tudo isso com os pensamentos, né? Então, países que têm muito autoritarismo, machismo, muito ódio, né? É claro que está atraindo os terremotos, derrubando até prédios, né? Eu estou lá nos últimos andares, não vai me acontecer nada. Não, o terremoto veio e derrubou, né? E às vezes a casa mais simples que estava do lado
não é derrubada. Se você ficar vendo, você vai ver que incrível que é a natureza. Não acontece nada para a casa que está do lado, né? Então, se você for lá pesquisar quem são essas pessoas, você vai ver que são de pessoas de coração puro, né? Estão ali naquele país, mas não compatua com aquele ódio, né? Com aquele machismo, né? E você vê que tem muito também desses terremotos no Japão também, que no Japão, assim, eles exigem uma carga horária absurda, né, dos trabalhadores ali, dos colaboradores, chegam a 16 horas por dia. Alguns acham que não conseguem cumprir aquilo, se matam, tem muito suicídio no Japão, né? Então é ali que tem mais terremoto. Fala, Maristela, mas e a geografia do local, e a geopolítica, né? Então, você não está nesse lugar por um acaso, né? Você não entra, né? Num local, às vezes você mora no Brasil e na hora do terremoto você estava lá e morreu. Então, tudo tem um preço, né? E se você tem um cargo alto, uma certa existência, e você matou muitas pessoas inocentes para subir o seu cargo político ou para derrubar algumas famílias para você tomar posse daquelas propriedades e hoje você é milionário por esse motivo, né? E, então, de repente, você pode reencarnar aí numa situação muito precária, né? Nós não reencarnamos, né, homossexuais, bissexuais, assexuais, né, travestis, nós não, ou negros, japoneses, índios, nós não reencarnamos com uma determinada, determinado país por uma acaso, né? Nós sempre estamos pagando o nosso preço, né? O que eu fiz ontem e eu estou atraindo para esse momento. Então, Maristela, está marcado e pronto? Não. Se o meu destino é determinado sofrimento naquela estrada, mas eu venho caminhando de uma forma muito pura, muito boa, né? Fazendo bem sem ser tonto de ninguém, né? Não adianta eu fazer o bem de forma cega, deixar que me caguem na cabeça, façam um xixi na minha boca, né? Ou me seguem. Não é assim que esse poder maior espera de nós que vivamos, né? Que a gente viva de uma forma madura, né? O que não me serve, eu empurro, né? Eu pego aquela lição daquelas pessoas que são horrorosas, perdoo e não quero ser daquele jeito. E o que é bom, eu atraio para mim, né? Então, é mesmo assim num relacionamento, né? O relacionamento de muitas pessoas são muito sofridos. E às vezes a gente fecha os olhos para não querer enxergar, né? Eu não vou enxergar porque senão eu vou ter que ajudar, né? De alguma forma eu já vi isso, irmãos, né? Não meus irmãos, irmãos assim de pessoas falar assim, não, eu sei que meu cunhado trai a minha irmã, mas não fale nada, e eu também não quero saber, porque eu não vou assumir isso, que ela vai querer se separar e eu não vou assumir isso, né? Então você vê assim muita monstruosidade, né, entre si, entre as pessoas que se dizem amiguinhos, parentes, né? E então vamos supor, a fulana vem e fala assim para mim, nossa, meu marido chega, se eu estiver na cama, ele joga para fora da cama. Ele quer a cama só para ele, então eu tenho que dormir no sofá. Ele faz isso na frente dos meus filhos, né? O que eu devo fazer? E isso é abuso, né? Isso é abuso, né? É claro que essa pessoa tem que achar uma pessoa boa, né? Que acolha ela e os filhos por um tempo, e para ele entender que a brincadeira acabou, né? Que ele é um narcisista,
um gaslight, né? E, e, então ela tem que sair desse relacionamento, porque ela vai acabar morta ou louca, né? E esses filhos vão sempre pegar um caminho difícil também, né? De ver, de ver aquela situação triste, ver o casamento como uma coisa muito ruim, né? Então, ela tem que achar algumas pessoas que acolham por um tempo, que ela faça essa separação, e não estou dizendo que não tenha jeito pronto, né? Às vezes, no susto, ele pode procurar uma ajuda certa, correta, e entender, né? Que ele sendo dessa forma, né? Ele não vai viver com ninguém, né? Que é um relacionamento abusivo, né? E abuso de poder, né? Machismo. Então, quando a pessoa decide realmente sair fora, a vida vai dando um jeitinho de acolher aqui, acolher ali, e vai dando certo. Você tem que dar um passo para a vida ir dando os dela atrás de você, porque a decisão tem que ser sempre nossa, né? Então, não adianta assim, agora, ai, vou ficar assustada porque lá no litoral norte agora não se enxerga nem a estrada, né? Encharcou tudo, muitas pessoas perderam muitas coisas. Santa Catarina também, uns tempos atrás, aí, não muito pouco tempo, acho que um mês atrás, mais ou menos, também, dois, mais ou menos, também desbarrancou, um pedaço da estrada ficou interditada, né? Está sempre inundando. Então, nós sabemos que vai acabar acontecendo muitas coisas, né? Mas quem tem o coração puro, né, o coração assim, querendo acordar as pessoas, vamos melhorar nosso pensamento, né? Vamos ser grato quando o outro me dá um lápis, né? Ou essa pessoa ali atrás, eu estava lambendo o chão, ela me tirou do chão, eu não posso esquecer, né? Como é que eu falo mal dela hoje, né? Então, cada um fosse melhorando um pouco, pode ser que a gente tenha menos reviravolta nesse planeta. Mas se não quer melhorar, né? Ah, ela é louca, deixa ela lá. Vamos continuar fazendo a nossa bagunça. Fique à vontade. Mas quando dá aquela chuva forte, né? Com muita ventania, de 20 minutos, que a gente vê assim, olha para os lados, tudo está caindo, e a sua casa continua de pé, eu estou em paz, né? Eu estou em paz. Então, esses seres ali antigamente, né, um senhor veio até ele e falou, Senhor Krishna, né, que Bhagavad Gita, né, chamavam, né, então Senhor Krishna, vamos resumir aqui, eu estou muito doente, né, e os médicos falam que eu não tenho mais jeito, né, eu estou muito doente, e ele fala assim, não, mas amanhã você vai acordar muito melhor, né? Pode ir para casa, amanhã você vai acordar muito melhor. E no dia seguinte ele chega lá para o Sr. Krishna e diz assim, olha, Sr. Krishna, realmente, olha como eu estou melhor, né? Estou muito melhor, né? Acho até que sarei, né? E o Sr. Krishna diz para ele assim, não, mas você estava muito ruim ontem. Você não sarou, você pode piorar, né? E vá para sua casa. Quando chega o dia seguinte, ele volta para o senhor Cris e diz, nossa, olha como eu estou ruim. O senhor falou certo, eu piorei. Eu estou muito ruim, né? Eu falou, não, mas amanhã, agora você vai acordar bem, né? No dia seguinte, ele volta para o senhor Krishna e fala, nossa, hoje eu acordei bem. E foi indo a semana toda dessa forma, bem ruim, e a mãe só ficando assustada, né? E então o senhor Krishna chegou para ele e falou, quando que você vai entender de que você tudo tem seu preço, você se influencia pelas coisas que eu digo. Você vai acordar bem amanhã, você acorda. Não, você não está bem, amanhã você vai acordar ruim de novo. Provavelmente você vai acordar ruim, você acorda. Quando que você vai perceber que quem manda
na sua vida, que quem manda na sua doença é os seus pensamentos. Quando você pensa que vai melhorar, você melhora. Quando você pensa que você piorou, você piora, né? E assim somos nós na nossa vida, né? Nós ficamos assim, se influenciando pelas coisas que os outros nos diz, né? E o pensamento é a matriz de toda a criação, né? Nada pode superar isso, né? Então, foi assim, com esse pensamento que Cristo, né, que antigamente nós chamávamos o Cristo de Sananda, né, então muito conhece, assim, você fala assim, e Cristo, ninguém fala de quem você está falando, né, porque existem muitos Cristos na vida. O que quer dizer isso, Maristela? Muitos gurus sábios ao seu tempo, Buda, Osho, o Senhor Krishna, né, existem muitos já desencarnados e ainda tem os encarnados, né? Eckhart Tolle é um médico assim, encarnado de uma sabedoria que parece que o próprio nome dele, as iniciais já diz ET, né? Ele parece um ETzinho mesmo, de tanta sabedoria. Já falei aqui de Deepak Chopra e muitos outros seres muito sábios, né? Que sabe que a felicidade não está fora, né? Se você não consegue ser feliz com você, você nunca vai ser feliz com ninguém, né? E porque o outro sempre vai dar um jeito de dar uma agulhadinha quando ele não tá bem. E se você é uma pessoa madura, você acha até a graça, né? Você acha até a graça, né? Então, o Cristo Sananda, né, é uma prova disso, que ele reconstruiu o seu corpo crucificado, né? Muitos chamam de ressurreição. Eu não vejo dessa forma, tá? Aí tem uma outra história muito longa que num outro vídeo podemos falar sobre isso. E senão aqui acho que eu vou assustar em muito, mas nós reconstruímos o que nós quisermos, né, com o nosso pensamento, né? Então tudo isso é bíblico, né? Tudo que você pedires orando e credes, você o tereis e receberá, né? Isso está em Marcos 11:24, né? É só você ir lá e ver. Então, não adianta só pedir, eu tenho que crer que aquilo vai acontecer na minha vida, né? Então, não desanime se algo aconteceu assim ao contrário, né? Continue assim tentando, né? Continue acreditando. E assim o será, né? Se por fora você diz, eu vou conseguir, né? Vou conseguir aquela casa, vou conseguir aquela profissão que eu tanto quero, vou conseguir isso, conseguir aquilo, né? Mas por dentro você diz, não posso, né? Não consegue. Eu brinco comigo isso, acho que desde criança, né? E eu de criança assim, eu falo, desde novinha, eu dava aula de piano, muito novinha, já era professora de piano. Então, quando eu queria dinheiro para comprar algumas coisas assim de marca, eu queria muito aluno. Então, eu atraía muito aluno, né, de piano. Quando eu estava muito cansada, eu não conseguia nem almoçar, às vezes nem almoçar. E então eu afastava aquilo com o meu pensamento. Alguns que eu não gostava muito paravam, né? Eu faço isso até hoje. Eu fazia isso quando eu fazia balé, artes marciais, e hoje eu faço isso com o meu trabalho, né? Quando eu estou atendendo muitos clientes, tem alguns narcisistas no meio, né? Eu sempre dou um jeitinho de colocar aquele para fora, né? Porque não estou tendo mais tempo nem para mim mesmo, né? Até hoje eu faço isso. Quando eu quero, eu atraio com o pensamento. Quando eu não quero, eu afasto. Minha agenda fica mais vazia, né? Então, isso assim neutraliza, quando você fala assim, não posso, isso neutraliza o poder do pensamento, né? Anulando a nossa vontade, né? Então, se você está se sentindo assim muito fraco, se foi a falência, doença, o relacionamento, se recarregue
a alguém mais forte, né? Vai buscar um terapeuta que você sabe que é forte, vai buscar um amigo mais forte, né? Ou uma pessoa assim que sabe orar com você ali em seu nome, ou meditar junto com você, né? Mas você também tem que fazer a sua parte para mudar a sua consciência, né? Você entendeu, né? Você agora entendeu, né, que o pensamento é o agente mais poderoso, né? Nunca permita que esse poder se dilua, né? Ao misturar com pessoas negativas ou de mentes fracas. Então, volta lá nos 10 mandamentos, onde a terra se abriu e Corá, que era o primo de Moisés, com ciúme, competindo com ele o lugar de líder, né? E a terra engoliu. Então, antes de acontecer isso, Arão, que era irmão de Moisés, né? Começaram a se interessar por uma moça chamada Joana, muito bonita, moça nova, muito bonita, né? Mas a moça não se interessava pelo filho de Arão, se interessava pelo pai, mesmo sendo mais velho e viúvo, ela se interessou por ele e não pelo filho. E o filho começou a ter alguns desequilíbrios, ficar nervoso, demonstrar que ia querer a moça na marra. O pai se afastou e ficou na dele, né? Não ia competir com o filho. Mas num desequilíbrio dele, quando ele percebeu que a moça, escutando uma conversa, que a moça gostava do pai dele, não dele, e o irmão também revoltado por não poder ficar com a moça da sua escolha, porque era viúva, e pelo cargo dele tinha que pegar uma moça que ainda não fosse casada, né, digamos assim, na época até virgem. Hoje nós sabemos que a bondade não está aí, né? Que às vezes tem moças virgens que são pura narcisistas, né? Gaslight, e até sociopatas. E, mas naquela época se acreditava se fosse virgem seria o ideal para casar com aquele cargo que ele tinha lá que Deus deu. Então eles foram assim se rebelando, até que beberam muito numa festa, muito vinho numa festa, e foram acender os candelabros e colocaram fogo em tudo, e eles mesmos acabaram morrendo queimados, né? Então, tudo tem o seu preço. Quando eu não aceito uma situação, é porque eu não gosto de mim mesmo, né? Veja, eu estou interessada naquele fulano, né? Estou interessada naquele fulano ali, mas o fulano não está interessado em mim, né? Então eu volto para trás, eu recuo e continuo a minha vida. Que do outro lado, na outra estrada, talvez apareça um fulano até melhor do que esse. Mas eu me rebelo, começo a fumar droga, começo a usar droga, começo a beber, começo a andar nos bares, né? Andar com pessoas negativas, né? Tudo tem seu preço. Eu posso perder a minha vida, né? Com muita gente assim que sai de casa com raiva dos pais, fica dando cavalo de pau e ou fica paraplégico depois ou morre, né? É aquilo que eu sempre falo. Tudo tem seu preço. Então os dois morreram, né? Os dois filhos de Arão acabaram morrendo dessa forma. Passa-se um tempo e essa moça sempre dando um jeitinho de ir se melhorando, porque ela era revoltada com Deus, começou a ficar melhor, mais bondosa, e entender que realmente na vida tudo vai atraindo pelo pensamento, pelos bons conselhos das amigas em volta. E Arão achou que podia deixar ela para lá, mas foi quando ele se afastou que ele foi perceber que realmente gostava da moça. E o boato corre, né? Aí Corá, que é o primo que tem ciúmes de Moisés, chega em público para ele com aqueles que ele já tinha conquistado também para fazer a maldade. Ah, você está apaixonado pela Joana, pela aquela moça bonita, e ela chegou, né? E eu fiquei até assim, parada esse dia. Eu falei, não é possível que ele caia nessa lábia e jogue a felicidade dele fora, né? Depois que eu me prende essa novela. E ele ficou calmo ouvindo. Os filhos que sobraram mais dois lá, quiseram defender, ele falou, não, deixa ele falar, né? Então, os filhos morreram
porque ficaram nervosos, porque queria a moça, porque não sei o que, não sei o que. Ele deixou falar, quando ele terminou, e ele disse, naquele momento eu não estava competindo com meu filho. A moça me escolheu. E vem aqui, Joana, você quer ser minha esposa? Nossa, eu fiquei encantada, né? Porque ele não se misturou com as pessoas negativas e de mentes fracas. Ele assumiu a moça na frente de todo mundo e não se intimidou pelas maldades que o primo Corá estava dizendo, né? Quanto de nós já não passou ou está passando por isso com parentes ou coleguinhas, né? Então, os fracos devem procurar os mais fortes. Então, quando ele foi procurar Moisés, que é mais forte, ele contou para Moisés o que estava acontecendo. Moisés, para ser forte, disse: acabou para os filhos. Né? Deus quis assim, acabou. Então, você está livre e a moça é livre. Se ela gosta de você, vá e case com a moça. Né? Então, procure as pessoas mais fortes para se aconselhar. Né? Se você não tem autocontrole, você deve, assim, andar com pessoas que possuem, assim, autodisciplina, né? É, é, tipo assim, se você, assim, é guloso, né? Comece a se alimentar do lado, às vezes, de um filho ou de uma pessoa, de um coleguinha que, assim, que é mais controlado, né? Porque você vai começar a pensar assim, se ele consegue se controlar, eu também consigo, né? O Paulo Coelho tem um livro onde ele conta também um episódio, né? Que Buda conta que ele precisou dormir numa cidade muito perigosa e só tinha um lugar ali para ele dormir, que seria a casa de um ladrão, que era ladrão e também assassino, né? E ele vai lá, o ladrão abre e fala, se dormir aqui, não sei se você acorda com alguma coisa no bolso e vivo, porque eu sou ladrão e assassino. E Buda conta que ele foi, né, lá dormir. E o cara viu que o cara deitou, virou e roncou e dormiu. Ele foi lá roubar, não conseguiu roubar nada, ele voltou. E aí o Buda, quando acordou de manhã, falou assim para ele, viu? Foi bom, você conseguiu o que queria? Ele falou, não consegui roubar nada. Mas amanhã, se Deus quiser, ainda pôs Deus no meio, se Deus quiser, eu consigo, né? Aí ele falou assim, cara, você sabe que a minha fama aqui na cidade, que eu roubo e mato. Como é que você virou e dormiu, né? Ele falou, estava muito cansado e eu não tive escolha, né? Mas então me deixa fazer uma pergunta para você, né? Se eu chegar aqui tivesse roubado e tivesse chegado aqui um monte de moedas de ouro e falasse para você, não quer a metade, eu te dou. Você não teria vontade de ficar com a metade? Você é um miserável que nem eu. Aí ele falou assim, lógico que eu teria, mas eu teria controle, né? Me controlaria, né? Isso não ia me levar a nada, né? Ele falou, mas se eu chegar aqui com um monte de prostitutas, né? De um bordel aí luxuoso, chegar aqui e as mulheres se despinam para você, você não vai ter vontade? Ele falou, até vou, mas eu vou me controlar, isso não vai me levar a nada, né? Então, esse lado não foi entendendo que é uma questão de autocontrole. Onde está o autocontrole? Na minha consciência. O que é minha consciência? São meus pensamentos, né? Então, ande com pessoas que têm autocontrole, que você vai aprendendo a desenvolver esse autocontrole. Infelizmente, Paulo Coelho foi aquele que apresentou todas as drogas para o Raul Seixas, né? E se a pessoa é fraca, não vai ter a primeira vez só, né? Ele vai até a overdose, né? Então, ande com pessoas fortes. Pessoas fortes não precisam de drogas, né? De se enganar com as drogas para ser feliz, né? Então, ou quando você diz assim, tá bom, Maristela, eu vou meditar então, mas hoje já é muito tarde, amanhã eu vou meditar, né? Vai passar a sua vida inteira e você vai dizer todo dia isso, amanhã, 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 e você nunca vai meditar, né?
você vai continuar dormindo até o túmulo. Então permaneça assim desperto em Deus, né? Em todas as suas atividades diárias, pensa assim, que é Deus que trabalha em você, né? Eu não vejo nada acontecer difícil. Vou limpar uma geladeira, vou varrer o quintal, vou varrer a chácara. É muito serviço aqui. Mas eu não penso que eu estou fazendo. Penso assim, que é Deus fazendo em mim. Então as coisas acontecem de uma forma muito tranquila, né? E então Deus trabalha através de mim e, e Ele trabalha comigo, né? Deus sabe o que é o melhor, né? Para mim, para você. Então, em cada átomo do espaço, vemos assim o piscar da luz do riso divino, né? Experimenta de noite sair fora da sua casa e olhar para o céu, né? Você vai ver, né? Que em cada átomo do espaço você vai ver assim piscar a luz do riso divino, né? E por trás de cada pensamento sentirá o mar da sabedoria de Deus. A dança da vida, ou da morte, da prosperidade, ou da carência, não possui realidade própria, né? Exceto com o sonho de Deus, né? Então, quando você percebe isso, que tudo que comanda a nossa vida, a minha, a sua, é o pensamento, quando você percebe isso, verá que são os pensamentos materializados que dançam à nossa volta, né? E que nós somos oceano, um oceano de pensamento. Então, imagina o oceano de pensamentos que rodam na minha consciência, né? E nada pode, assim, nos machucar ou nos impedir se nós não permitimos, né? Lembra lá do caso de Arão, né? Ele achou que ele ia derrubar, humilhar o Arão em público e ele assume a moça em público, na frente de todo mundo, né? Então, expulse o pensamento de que não vai conseguir, seja o que for, né? Então, afirme aqui comigo, né? Estou livre desse hábito agora, de achar que eu nunca vou conseguir o que eu quero, né? E pense forte e você vai descobrir que o hábito foi expulso, né? E nunca mais voltará, né? Pense assim, eu sou uma nova pessoa, né? Eu sou uma nova pessoa, né? Mudo e mudarei a minha consciência quantas vezes eu precisar, né? Até expulsar todas as trevas da minha ignorância, né? E não adianta fingir aí que não é com você, não, né? Cuide da sua vida, né? Você é muito valioso, seja assim, confiante em qualquer lugar, né? Não dependa da aprovação de ninguém, né? Acha que se eu dependesse da aprovação de alguém, eu já tenho, acho que estou me aproximando de quase, acho que 270 vídeos, chegando em 300, eu não estou nem aí, eu faço a minha parte, né? Aquilo que eu sei, eu passo, pessoas inteligentes que estão assistindo os vídeos, que curtem, que compartilham, que vão lá, né, no YouTube, se inscreve, curte por lá também, ela vai percebendo que a vida dela vai melhorando, porque ela vai se familiarizando com a verdade, né? Com os textos, né? Hoje bacana, uma prima elogiando ali, né? Não foi a primeira vez, né? Agora ela passou a elogiar também pela página, porque ela entendeu que tudo que ela faz de bom pela página, outras pessoas, né, estão também vendo, né? E vão se esforçando também para se modificar, né? Então, o meu tempo é valioso, né? E dê valor ao seu tempo também, né? O meu tempo, ele vale mais de qualquer dinheiro que eu tenha, né? E nem todo o dinheiro do mundo compra nem meio segundo do meu tempo, que eu acho tão valioso, né?
Então, quando eu estou diante de uma pessoa morta-viva, tipo assim, um cliente narcisista, gaslight, né? Que são pessoas extremamente traiçoeiras, né? Eu não fico com o cliente, né? Se for assim, a minha cliente que o companheiro eu vou instruir, dar força e fazer tudo que eu puder fazer para ela sair desse relacionamento. Mas o narcisista, a gente só ajuda, né? Quando ele tem alguns traços ou ele está cansado. Caso contrário, já diz, ele enlouquece você, né? Então, as atitudes das pessoas revelam como elas veem a vida, né? E ao nos interessarmos assim por alguém, é bom observar tudo. Eu já disse em outros vídeos, né? Você tá lá, não é só mulher, você tá lá, um homem lá dando em cima de você, né? Você acabou de adicionar, ele tá dando em cima de você. Você vê algumas fotos dele, você vê que a pálpebra dele tá caída, é um homem fraco. Fraco, você tá me ouvindo? Você é fraco. Então, vai erguer as suas pálpebras e vá fazer uma boa terapia para ela não cair mais, porque nós denunciamos no nosso rosto, na nossa pele, nos nossos dentes, né? Quem nós somos, né? Se eu sou fraco, como é que eu quero conviver com aquela pessoa, né? Que é forte, né? Já pensou? O que vai acontecer, né? É claro que a pessoa forte vai acabar sendo morta, né? E então, primeiro trabalhe o seu espiritual, o seu emocional, né, o seu físico, né? E aprenda com as pessoas fortes, né? As pessoas só mudam quando elas querem, né? Não é porque você quer que ela mude, é quando elas querem, né? Então, a pessoa não quer mudar, mas ela fica assim, ela olha ali pro lado, né? Ela olha ali pro lado e ela fala: Nossa, aquela minha amiga perdeu um monte de quilo, né? Emagreceu e eu ganhei, né? E você tá rindo aí, né? Cuidado que você está rindo de você mesmo, né? E a vida assim está sempre pronta para nos mostrar a verdade, né? Somos nós que temos medo de encará-la, medo do desconhecido, né? Porque pensa assim que a verdade pode ser cruel, né? Então prefere continuar vivendo assim na ignorância e, e as portas do conhecimento só se abrem quando você se torna mais lúcido, né? E confiante no futuro, né? A vida nos protege, né? E cuida do nosso progresso, mesmo que ainda não tenhamos consciência de onde está a nossa felicidade. E não se esqueça, tudo tem um preço. Gratidão, beijos de luz, amor sempre.